A palavra de Deus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida da sua alma, perdê-la-á. Quem perder a vida por amor, por minha causa, esse salvará a sua alma. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano à sua alma. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, irmãos. O que é a cruz? Cruz é um lugar que simboliza morte. Cruz significa que vai haver uma transformação. Então hoje nós vamos falar sobre a transformação através da cruz. E essa transformação é negar a si mesmo. Sacode o seu irmão aí, ó. Balança ele do lado e fala: negar-se a si mesmo. Não é eu falar para você que você tem que mudar dia após dia, mas é você olhar para você mesmo e dizer para você mesmo: eu preciso mudar porque eu estou no reino de Deus. Foi semana passada eu preguei sobre a porta, e quem entra pela porta, não foi? O passo depois que a gente entra pela porta, que é Cristo, é negar-se a si mesmo, e não mais nos alimentar a nossa alma. Por quê? A nossa alma, a palavra do Senhor diz que o coração do homem é demasiadamente corrupto. Quanto mais nós nos alimentarmos a nossa alma com as coisas deste mundo, o que vai acontecer conosco? Ficaremos parecidos com o mundo. Mas a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, nós ficamos parecidos com Jesus Cristo. Por isso somos chamados de cristãos. Você não é chamado de cristão porque você vem aqui à igreja no domingo e vai na célula na quarta-feira. Você é chamado de cristão por causa da atitude que você tem em relação ao reino de Deus. E para isso você tem que tomar a sua cruz. Qual é a sua cruz? A sua vontade, os desejos da carne. Então você tem que falar para você mesmo: negar, isso não posso, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando eu estou no caminho de Cristo, as coisas velhas ficaram aonde, gente? Guardadas lá no baú lá em casa. É assim? Não, as coisas velhas, a minha vida velha ficou aonde? Foram deixados para trás. O profeta, ele foi chamado por Elias, o Eliseu, e ele era o 12º de uma junta de bois. Ele era profeta, ele tinha um chamado, mas ele estava lá na escola de profeta e ele era o 12º, ou seja, ninguém observava nada dele. Mas eu quero te dizer, no coração dele, ele tinha algo tremendo, que era servir a Deus. Quando veio o chamado, que Elias ia passando e viu ele com a 12ª junta, ele disse o que para ele? Me segue. Imediatamente o que ele fez? Ele não deu nenhuma reclamação. E ele não disse assim: eu vou lá cuidar da minha plantação, eu vou lá cuidar dos meus bois. Não, a palavra do Senhor diz que ele pegou os bois, matou os bois, pegou o carro de boi, fez em pedaços e ofereceu ao Senhor. Isso é negar a si mesmo. Compreende? Negar a si mesmo é quando você tem um chamado e você foi chamado para o reino de Deus. Porque a partir de agora, a palavra do Senhor diz em João 3,16 que Deus deu o único filho. No céu só tinha um filho, que era Jesus Cristo. Mas agora, ele, através de Cristo, ele tem muitos filhos, porque Cristo passou a ser o quê? O primeiro entre muitos irmãos. Mas para Cristo passar a ser o primeiro entre muitos irmãos, ele teve que ir à cruz. E para que a gente possa ganhar muitas e muitas vidas, olha o que diz o texto: se alguém quer vir após mim. Você quer, irmão? O que é esse após mim? O que é?
e entrar no céu seguindo Jesus. Sabe, irmãos, a gente fala muito sobre o céu e esquece que se você não seguir Jesus, a palavra do Senhor diz que a gente vai para outro lugar. E Jesus chamou esse lugar de inferno. Mas aqui ele está dizendo assim para mim e para você: olha, se alguém quiser vir após mim. E o tempo passou, e muitos seguiram a Jesus. E hoje estamos nós aqui, seguindo Jesus. Então o que nós temos que fazer? Olhar para dentro de nós mesmos e negar a nós mesmos. A palavra do Senhor, isso é muito sério, irmão. Negar-se é uma coisa difícil. Negar é complicado. Porque o meu eu fala mais forte. O apóstolo Paulo fala que ele esmurrava o corpo dele. Ele não dava soco nele mesmo, mas ele estava dando o quê? Dando soco, negando ele mesmo, para que ele pudesse ganhar Cristo e ficar parecido com Cristo e estar em Cristo. Isso é negar a si mesmo, sabe? Negar a si mesmo é não buscar mais nada no mundo, irmão. A igreja de Jesus, ela tem que ser diferente. A palavra do Senhor diz que nós somos o quê? O sal da terra. Para que serve o sal? Para quê? Para salgar, para preservar. Não é verdade? Então nós somos o sal. Enquanto a igreja, a verdadeira igreja, que negou a si mesmo e tomou a sua cruz e seguiu a Jesus, enquanto estiver aqui, a manifestação satânica que vai vir governar esse mundo não pode. Por quê? Porque nós estamos aqui fazendo um trabalho. E qual que é o trabalho? Qual que é, irmãos? Mateus 28, 19 fala o quê? Ide e, portanto, e pregai, para quem? A toda criatura. Ou seja, nós temos que fazer esse trabalho. E só faz esse trabalho quem negou a si mesmo. Então, irmão, a nossa vida, a gente fica vivendo uma vida religiosa. Jesus está dizendo aqui, olha, negue-se a si mesmo. Sabe, o negar é um convite, mas tem uma condição. A palavra do Senhor diz que Jesus fez o quê? Ele disse assim: vinde todos que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. E aqui ele diz, chama esse convite, mas esse convite tem uma condição, que é negar-se a si mesmo. É um chamado radical, irmão. O crente pode ficar emburrado? Pode? Pode ficar irado? Irais, mas não pequeis. E o que a gente tem visto por aí, irmão? Crentes que se dizem cristãos, mas não têm os dons do Espírito Santo, não têm a vontade de servir, porque não nega a si mesmo. Compreende, irmão? O negar, quando você nega a si mesmo, Cristo vai habitar em você. Porque você é o tabernáculo dele, você é o santuário dele. Mas, e como que eu vou aprender a negar ele? Hein, irmã Vilma? Conhecendo a verdade, porque a verdade vai te libertar. Porque o Evangelho, a palavra do Senhor diz em Romanos 1,16, que o Evangelho é o quê? Poder de Deus para a salvação a todo que crê. Não tem como eu negar a Jesus se eu não conhecer a palavra, porque a palavra de Deus diz que ele era o verbo, no princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne, negou-se. Em Filipenses 2,8 a palavra do Senhor diz que ele não usurpou ser igual a Deus, ou seja, ele negou ser o próprio Deus aqui nessa terra, para ser chamado de filho de Deus, para que muitos entrassem. Em Hebreus 9 fala que ele abriu um novo e vivo caminho, através do sangue dele. Então, quando ele está dizendo aqui, é uma condição, é para mim e para você. É imperativo. Não conseguimos, nós não vamos conseguir seguir Cristo se nós não negarmos a nós mesmos. Teremos apenas uma fachada. E o que Cristo está dizendo para mim e para você é isso. Não é sobre uma religião, é uma rendição. Em 1 Coríntios 1,18, põe ali, filha. 1 Coríntios 1,18 é se render, irmão. Sabe? Se render ao Senhor. Sabe?
Não é uma religião que está impondo isso para você, é o próprio Deus, é se render, irmão. Olha o que diz aí, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Agora põe Gálatas 2:20, isso é Paulo falando, irmão. Sabe? O que nós temos que aprender é isso, a cruz. Negar a si mesmo é isso que Paulo fala. Logo, já não sou mais eu que vivo, mas quem vive em mim é Cristo. As pessoas têm que olhar para mim e para você e tem que ver Cristo. Você está na rua, as pessoas vão observar e vai ver Cristo. Você está na escola, as pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo. Você está na igreja, as pessoas vão ver você e vai ver Cristo. Sabe, não é sobre coisas externas, não, irmão. É sobre coisas interiores. Eu estava dizendo para o amado que foi almoçar lá em casa, o meu irmão Roger, e eu estava dizendo sobre o eunuco. O eunuco, a palavra do Senhor fala no livro de Atos que ele estava indo e lendo o livro de Isaías, capítulo 53. E a palavra do Senhor diz que naquele momento o Espírito Santo pegou Filipe e levou Filipe até onde ele estava. Filipe tinha a aparência de Cristo, Filipe tinha o Espírito Santo, Filipe conhecia a palavra, e de repente quando Filipe encostou naquela carruagem, o Espírito Santo falou, assenta-te, acompanha a carruagem. Ele perguntou, você entende o que você está lendo? Ele disse, não, porque não tem quem me ensina. A responsabilidade de quem nasce de novo e de quem nega a si mesmo é ensinar aquele que está chegando. No Salmo 51 diz, olha, limpa-me para que eu fique mais limpo, para que quando os pecadores vierem, eu possa ensinar os pecadores. A nossa função é essa. A nossa função, irmão, não é só você vir para a igreja todo domingo. É muito mais do que isso, irmão. Negue a si mesmo. Tenha a aparência de Cristo, seja o tabernáculo de Cristo. Então o que Deus está falando para mim e para você é isso, irmão. Não é por coisas exteriores, é interior. Deus começa a limpar, o diabo te ataca por fora, irmão. Se você ler o livro de Jó, o diabo atacou Jó por fora, nas coisas externas, mas o Espírito Santo entra e renova por dentro. Você entende o que Deus está falando para mim e para você? É uma mudança radical, é uma vida zoe que entra em nós e nós começamos a compartilhar essa vida com outras pessoas. A meta da vida cristã, irmão, não é aperfeiçoar a nossa vida natural, não, irmão. Jesus disse que não pode se colocar remendo em o quê? Em pano velho. Não se coloca vinho novo em odre velho. Não é restaurar coisa velha. É fazer o quê? É te dar uma vida nova. Tudo é novo. O reino é novo. O rei desse reino é novo. A vida é nova. A palavra é nova. A luz que vem desse reino é novo. Tudo é novo. Deus não vai aperfeiçoar o velho homem, mas permite que o novo saia, floresça. Compreende, irmão? A cruz é o fim do ego, irmão. É o nosso ego que nós queremos ser. A cruz é a renúncia, irmão. Nós falarmos para nós mesmos, eu preciso renunciar. Sabe? A cruz, irmão, ela não vai ressuscitar o velho homem, ela vai fazer nascer o novo homem, o homem espiritual, o interior, irmão. É isso que Cristo está falando para mim e para você. Sabe, em João 12, 24. Põe ali, filha. Vai falar da semente. E quando a gente vai plantar uma semente, a semente ela muda. Ela tem um comportamento diferente. Em João 12, 24, a palavra de Deus diz assim, em verdade, eu vos digo que o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, irmão, ele fica só. Mas se morrer, ele produz muito fruto.
Você sabe como que é, irmão? A morte do grão. A morte do grão, a casca. A parte de fora se rompe, se perde na terra. E nasce ali uma nova planta que vai dar 30, 60, 100 por um. Sabe o que Deus está falando? Quando nós quebramos e falamos para nós mesmos, negue-se a si mesmo, a gente olha para nós, sabe, essa casca da nossa vida humana perdida que a gente vive, ela se rompe e fica por terra, e o Espírito Santo faz fluir na sua vida e na minha vida, porque Ele quer assim. Você é um novo homem. O que Deus está falando é isso. Deus não vai aperfeiçoar uma semente que não quer, irmão, que não quer crescer. Não se engane. O que Cristo está dizendo para mim e para você é: deixe morrer o terreno, para que o eterno venha nascer de novo em você, todos os dias de sua vida. Quando a gente nega a si mesmo, você tem sede da palavra. Você não consegue ficar sem ler a palavra. Porque no Salmo 119, no versículo 105, a palavra de Deus diz que ela é o quê? Ela é lâmpada para os meus pés. Nesse mesmo Salmo fala: eu escondi a tua palavra, que é a verdade, os teus estatutos, no meu coração. Em Jeremias 33, a palavra de Deus diz que Ele trocou o seu coração. Porque em 17:9 de Jeremias fala que o coração do homem é demasiadamente corrupto. Mas em Jeremias 33 ele fala o quê? Eu troquei o vosso coração, tirei o coração de pedra, a vida dura, a vida errada que você vivia. Coloquei o meu coração e escrevi nele, dentro do seu coração, as minhas leis. O que está faltando em nós é isso, é buscar ao Senhor enquanto se pode. Porque você é a luz, irmão. E sem a luz, irmão, nós ficamos nas trevas. Então é negar-se a si mesmo, irmão. Negar significa se prostrar, se entregar, irmão. E quando a semente, ela não quer brotar, ela vai ficar sozinha e vai morrer, irmão. É isso que Deus falou. Ela perde a forma. A semente, quando ela vai ser gerada, nova semente, ela perde a forma. Aí nasce o broto. E o broto é vida. O broto vem de Deus. Quem faz gerar é Deus, que vai fazer na sua vida. Sabe? Ela se racha, se desfaz. E sai um broto cheio de vida, mas vida de Deus. Vida que o Senhor Jesus está colocando em mim, em você, irmão, sabe? Mas se ele insistir e continuar intacta, nunca dará fruto, irmão. Quando Deus não falou isso de manhã cedo hoje, eu olhei para mim. E Ele me fez olhar a minha passagem sobre a minha vida, antes e depois dele. E Ele começou a me olhar, a me mostrar quantos frutos que nós já demos sobre a face da terra. Quantos frutos de vida que estão em tantos lugares que eu e a minha esposa gastamos tempos para levar a palavra de Deus. Quantos e quantos? E assim é você, irmão. Se o grão de trigo, se você não deixar a sua vida natural de lado, eu quero que você tenha um entendimento. Quando Deus falou para Noé, faça uma arca. E Noé fez aquela arca e ele deu as medidas e ele falou com ele, essa arca vai ter o quê? Uma porta lateral, que significa a porta do coração. E terá 3 andares e ela será betumada por dentro e por fora, ou seja, calafetada. O betume é uma expressão do Espírito Santo na nossa vida. Aí ele falou: no primeiro andar ficará o quê? Os animais. No segundo andar ficará a provisão. E no terceiro andar terá uma janela onde a família vai ficar. Aí eu quero te dizer o que o Espírito Santo falou comigo. O primeiro andar é a nossa vida cotidiana. O segundo andar é a nossa alma, que precisa se alimentar e alimentar o corpo. E o terceiro andar tinha uma janela que dava para o céu. Significa o espírito do homem, onde nós recebemos de Deus para preencher todo o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo transformado. Por isso nós temos que negar a nós mesmos e sermos diferentes. Sabe? E é um processo contínuo, e é um processo invisível.
Eu não vou lá todo dia diante do meu espelho e tenho uma fita ou um termômetro que eu meço se eu estou ou não estou negando a mim mesmo. Mas o Espírito Santo começa a me falar todos os dias que eu sou diferente, que eu faço parte do reino. Porque é um processo invisível, mas é um processo doloroso. Porque a nossa luta é contra a nossa carne. Você entende, irmão, o que Deus está falando hoje, nessa noite? Sabe, a cruz é um símbolo do poder de Deus na nossa vida. Por isso que Ele diz, tome a sua cruz. E muitas das vezes a gente fala assim, eu já não estou aguentando mais a cruz. O que Deus tem ensinado com essa cruz? Quantas pessoas perguntam a si mesmo, será por que está acontecendo isso? Já parou para pensar e ler a palavra e perguntar a Deus, o que eu preciso aprender com essa cruz? Sabe, o poder de Deus não opera em corações cheios de si mesmo, mas Ele opera em corações rendidos. Nós cantamos aqui rendido aos teus pés. Não é só cantar, irmão, é ter prazer. Aleluia. Em João 12, tem uma mulher chamada Maria. Jesus foi convidado para cear em uma casa. De repente aquela mulher entrou com um vaso de alabastro. Você parou para pensar o que aquela mulher pensou durante toda a semana? Jesus vai estar lá. Jesus vai estar lá naquela reunião. Eu vou estar lá. E que presente eu vou dar a Ele? Que presente que eu vou dar para Ele? Porque ele ressuscitou meu irmão. Ele curou o cego. Ele curou a mulher lá do fluxo de sangue. Que presente que eu vou dar a Ele? Agora para pensar, eu e você, que presente nós vamos dar para Jesus? Ela comprou aquilo que era mais caro. E o meu caro e o seu caro, irmão, é negar a si mesmo. E se entregar a Ele de espírito, alma e corpo. Você entende? Rendido é isso, irmão. Não interessa quem está perto, não interessa quem está olhando para você. Faça, mas faça para Ele. Entregue-se para Ele. Se renda a Ele. Onde o mundo te vê lá, derrota. Agora ele está sendo cristão, agora acabou, é uma derrota. Deus vê vitória. Sabe, e o ponto mais sério de tudo isso é a obediência. E quando aqui está escrito, se alguém vir a mim, após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz e me segue. Ele está dizendo assim, olha, a renúncia, a obediência, vai encontrar com quem? Com o amor. Porque Ele nos amou primeiro. E a palavra do Senhor diz que o amor de Cristo nos constrange. E é isso que Ele está falando para mim e para você.